Sempre que a obra de Deus começa em algum lugar, O sea, siempre que la obra de Dios comienza en un lugar, parece que começa exatamente como foi com o ministério de Pedro, parece que comienza exactamente como fue con el ministerio de Pedro, lançando redes pela pregação do Evangelho lanzando las redes con la predicación del e Evangelio depois edificando o povo de Deus como um só corpo, como foi com Paulo. y después edificando el cuerpo de Dios, como el pueblo de Dios como un solo cuerpo, como fue en el ministerio de Pablo. Mas vocês se lembram que entre Pedro e Paulo existe um outro ministério? Pero ¿se acuerdan que entre Pedro y Pablo existe otro ministerio? Estamos no capítulo 11 a 13 de Atos. Estamos en el capítulo, entre el capítulo 11 y 13 de Hechos de los Apóstoles. Então, no capítulo 12, algo aconteceu, você lembra? Entonces, ¿se acuerdan que en el capítulo 12 algo había ocurrido? Falamos sobre isso na primeira mensagem. Hablamos sobre eso en el primer mensaje. Você não pode migrar de avivamento para a edificação da casa, No podemos pasar directamente del avivamiento a la edificación de la casa, ou seja, do ministério de Pedro para o ministério de Paulo, o sea, del ministerio de Pedro para el ministerio de Pablo, sem passar por Tiago no meio do caminho. sin pasar por Santiago en el mismo camino. E você lembra o que aconteceu com Tiago? ¿Se acuerdan lo que pasó con Jacobo o Santiago? Ele morreu, ele foi decapitado. Él murió, él fue decapitado. Ou seja, ele foi treinado ao ministério, assim como Pedro e João. Él fue entrenado para el ministerio, así como Pedro y como Juan, Mas foi treinado para morrer. pero fue entrenado para morir. Ou seja, que a coroa do seu ministério foi o martírio. O sea que la corona de su ministerio fue el martirio. E um dos problemas que nós encontramos na obra de Deus, Y los problemas que nosotros estamos encontrando en la obra de Dios em todos os séculos, en todos los siglos é que quando Deus começa uma obra maravilhosa num lugar, es que cuando Dios comienza una obra maravillosa en un lugar, começa mais ou menos como o estilo de Pedro. comienza más o menos como el estilo de Pedro. Aviva a sua obra, Aviva su obra, salva pessoas, salva personas seu povo começa a se achegar, y el pueblo comienza se aproximar. a acercarse. Mas às vezes os mesmos líderes que são usados para atrair o povo de Deus para ele, Pero muchas veces los mismos líderes que son utilizados para atraer al pueblo al Señor são os mesmos que vão espalhar o povo de Deus. son los mismos que después van a alejar al pueblo de Dios. Porque ao tentar migrar do avivamento para a edificação do corpo de Cristo, Porque al intentar migrar directamente de avivamiento a la edificación del cuerpo de são Cristo, tentados a controlar a obra de Deus. ellos son tentados a controlar la obra de Dios. Isso porque ignora o caminho da cruz, Eso es porque ignoran el camino de la cruz, da disciplina do Espírito Santo. de la disciplina del Espíritu A Santo. menos se conhecermos a cruz, A menos que conozcamos la cruz, vamos causar muitos danos à obra do Senhor. vamos a causar muchos daños en la obra del Señor. A obra de Deus não pode avançar La obra de Dios no puede avanzar enquanto homens acharem que podem fazer a obra de Deus, mientras el hombre piense que puede hacer algo en la obra de Dios, porque vão tentar controlar a obra de Deus. porque van a intentar controlar A obra la de obra Deus. de Dios. Essa é a tendência humana. Esta tendencia humana Gostamos de controlar as coisas. es una tendencia humana, nos gusta controlar las cosas. Você se lembra da pergunta que fizeram a Jesus no capítulo 6 de João? ¿Se acuerdan de la pregunta que le habían hecho a Jesús en el capítulo 6 de Juan? Quais são as obras de Deus para podermos realizar? ¿Cuáles son las obras de Dios que podamos poner en práctica? Então os homens acham que pode realizar a obra de Deus. Entonces ellos pensaban que podían realizar las obras de Dios. Então eles queriam um método, Ellos querían un método, queriam saber o segredo. querían saber el secreto. Se soubermos como fazer a obra de Deus, Si supiéramos cómo hacer la obra de Dios, então está tudo resolvido. entonces está todo resuelto. Nós vamos arregaçar as mangas Vamos a remangarnos las mangas e vamos trabalhar. y vamos a trabajar. Não é esse o nosso problema, nosso tempo? ¿No es ese acaso el problema en nuestro tiempo? Mas Deus não deixou um manual de regras. Pero Dios no dejó un manual de reglas. Ele deixou uma pessoa viva, Él dejó una persona viva, o seu filho, a su Hijo, e deixou o ministério do Espírito Santo. y dejó al ministerio del Espíritu Santo. E aí, graças a ele, temos a sua palavra. Y ahí, gracias a Él, tenemos su palabra, Mas lembre-se que a palavra de Deus é uma casa, é como uma casa. pero tenemos que recordar que la palabra de Dios es como una casa, E essa casa não está aberta para todo mundo. y esa casa no está abierta para todo el mundo. Diz o salmista que os segredos do Senhor Dice el salmista que el secreto del são Señor para aqueles que o temem.
es para aquellos a quienes le temen. Então nós precisamos de humildade, Entonces precisamos de humildad, de consagração de consagración e ser amigo do Espírito Santo, y ser amigos del Espíritu para que Santo, ele abra as chaves, abra a porta da palavra, para que Él nos abra la puerta de la e palabra assim nós possamos entrar. y así nosotros podamos entrar. Você lembra que Paulo sempre orou e pediu oração ¿Se acuerdan que Pablo siempre oraba y pedía oración para que Deus pudesse abrir a porta da palavra? para que Dios pudiese abrir la puerta de la palabra? Paulo era um grande apóstolo, Pablo era un gran um apóstol, poliglota, un políglota, e ele conhecia muito bem a cultura judaica. y él conocía muy bien la cultura de los judíos. Mas ainda assim, ele pedia para que a porta da palavra fosse aberta. Y aún así él pedía para que la puerta de la palabra sea abierta. Ele sabia que não poderia fazer a obra de Deus. Él sabía que él no podría hacer la obra de Dios, Ainda que tivesse a palavra na sua cabeça, aunque tuviese la palabra en su a cabeza, menos se Deus abrisse a porta da palavra, a menos que Dios abriese la puerta de la não palabra. seria palavra viva. Y si no habría, no sería palabra Não viva. teria o espírito da palavra. No sería el espíritu de la palabra. Ele seria como um outro fariseu. Él sería como otro fariseo más. Jesus respondia sempre aos fariseus: Jesús le respondía siempre a los fariseos: em verdade vos digo. en verdad les digo, Porque os fariseus tinham a verdade, os escribas e fariseus tinham a verdade lógica, porque los escribas y fariseos, ellos tenían una verdad lógica, mas eles não entravam na realidade da verdade. pero ellos no entraban en la realidad de la verdad. Diferente de Jesus, Diferente de Jesús, ele vivia sua vida na palavra escrita, Jesús vivía su vida en la palabra escrita, mas ele era a palavra viva. pero él era la palabra viva. Então viva. ele é a verdade, Entonces él es la verdad em verdade. en verdad. E é isso que ele veio trabalhando. Y eso es lo que él venía trabajando Quando ele responde aos judeus, cuando él le responde a los judíos: a obra de Deus é essa, la obra de Dios es que esta, creais naquele que por ele foi enviado. que creáis en aquel que él ha enviado. Ou seja, ele está mostrando que a obra de Deus está muito além do que o homem possa fazer. Entonces, lo que está mostrando es que la obra de Dios está mucho más allá de lo que el hombre A puede obra de hacer. Deus é um milagre da palavra de Deus. La obra de Dios es un milagro de la palabra de Dios. A menos que nós sejamos introduzidos no Filho de Deus, A menos que nosotros seamos introducidos en el Hijo de Dios, não pertencemos à obra de Deus. Nós não pertencemos à obra de nosotros no pertenecemos a la obra de Dios. Deus. Necessitamos nascer do alto, do Espírito Santo, Necesitamos primero nacer de lo alto, del Espíritu Santo, estar no corpo de Cristo entrar en el cuerpo de e Cristo, agora em união com Cristo e com os irmãos. y ahora en unión con Cristo y con los hermanos, O Senhor segue fazendo a sua obra, el Señor continúa haciendo su obra, porém através de cada um de nós. y ahí a través de cada uno de O nosotros. desafio será El desafío va a ser uno solo: nos mantermos unidos em Cristo, mantenernos unidos en Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo. dirigidos por el Espíritu A Santo. tentação é sair dessa realidade. ¿Hasta qué? A tentação La é sair tentación es salir de esa e realidad cada um querer fazer sua própria obra. y que cada uno quiera hacer su propia obra. Então, que desafio nós temos? Entonces, ¿qué desafío O tenemos? diabo sempre vai querer nos empurrar El diablo siempre va a querer empujarnos para sair desse esconderijo que é Cristo para salir del escondrijo en Cristo e também não viver em harmonia com os nossos y irmãos. también para no vivir en armonía con nuestros Então, hermanos. quando João está escrevendo as suas cartas, Entonces, cuando Juan está escribiendo sus cartas, a situação da obra de Deus era um caos. entonces la situación de la obra de Dios era un caos. E ele está se dirigindo aos filhinhos, Y él se está dirigiendo a los hijitos, aquele remanescente que permaneceu fiel. aquel remanente que permaneció fiel. Agora lembre-se que João está sempre nos trazendo do átrio exterior para o Santíssimo. Ahora, recordemos que Juan nos está trayendo siempre del atrio exterior al lugar santísimo. Não está nos dando novas fórmulas. Él no está usando nuevas fórmulas. Porque quando, se não estivermos nessa realidade profunda com Deus, Porque si no estuviésemos en esa realidad profunda con Dios, quanto mais conhecermos as coisas de maneira apenas doutrinária, entonces cuanto más conocemos las cosas y apenas de manera doctrinal, mais tentaremos fazer a obra de Deus pela nossa força. más tentación tendremos de querer hacer la obra de Dios por nuestras fuerzas Mais problemas nós vamos gerar. y más problemas vamos a generar. Por isso eu estava falando de Efésios 4, Por eso estamos hablando de Efesios 4. que existe aquele recheio no meio do sanduíche, Hablamos de que existe ese relleno en medio del sándwich, antes de ayer.
que nós mencionamos a unidade do Espírito Mencionamos la unidad del Espíritu e a unidade da fé. y la unidad de la fe. Mas entre um e outro, Pero entre uno y otro temos os ministérios que o Senhor entregou para isso. tenemos los ministerios que el Señor entregó para eso. Mas esses ministérios vêm a partir do trono do Senhor. Pero esos ministerios vienen a partir del trono del E o Señor propósito é para encher de Cristo todas as y el coisas. propósito es para llenar todas las cosas de Cristo. Vocês estão vendo que isso é a obra de Deus? Están viendo que esa es la obra de Dios. É a obra do enchimento do Filho de Deus em todas as coisas. Es la obra de llenarlo todo con Cristo, el Hijo de Dios. Não importa se o que você está fazendo é tão certo, No importa si lo que tú estás haciendo ahora está correcto, se é tão ortodoxo, ya está ortodoxo, mas se você não está se movendo pelo Espírito de Deus, pero si nosotros no nos estamos moviendo por el Espíritu de Dios sendo encabeçado pela cabeça que é Cristo, y siendo encabezados por la cabeza que es numa Cristo, base de submissão mútua uns com os outros, en la base em uma base de submissão. hay en una base de sumisión. Se você não tem essa realidade, Si no tenemos esa realidad, será como os fariseus. seremos como los fariseos. Não importa se as coisas estão certas. No importa si las cosas están correctas. O que importa é se Cristo está sendo transmitido e está enchendo todas as Lo coisas. que importa es que Cristo está siendo transmitido y llenando todas las cosas. Você se lembra lá do Éden? ¿Se acuerdan Do Éden, o jardim do del Éden. jardín del Edén? Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dios colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Então, naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Entonces, en aquel árbol del conocimiento del bien y del existem mal, coisas boas. existen cosas buenas. O que é a religião sem Deus? ¿Qué es una religión sin Dios? É tentar coletar o que é bom, o que é bem, Intentar recoger todo lo que es bueno, lo que está e bien, tentar praticar essas coisas na força humana. e intentar practicar eso en la fuerza humana. Então, muita gente está morrendo Entonces, mucha gente hoy está muriendo tentando fazer o que é bom, intentando hacer lo que es bueno porém por si mesmo. o por sí mismo. Ou seja, não é a árvore da vida. Entonces, no es el árbol de la Não está vida. se alimentando da vida em Cristo. No se están alimentando de la vida en E o Cristo. que estão transmitindo é apenas humanismo, ativismo humano. Lo que están transmitiendo es apenas humanismo, activismo humano. Como nós precisamos voltar ao Senhor nesse tempo. ¿Cómo nosotros precisamos volver al Señor en este Ter um tiempo? grande temor com as coisas do Senhor. Y tener un gran temor con las cosas del Señor. Então nós vamos ler um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo 1. Entonces vamos a leer un poquito el Evangelio de Juan en el capítulo 1. E ele começa costurando essas redes. Y él comienza reparando esas redes. E o que a primeira palavra que ele usa é princípio. Y la primera palabra que él utiliza es principio. O Senhor gosta dessa palavra princípio. Al Señor le gusta mucho esa palabra principio. Restauração é voltar ao que era desde o princípio. Restauración es volver a lo que era en el principio. Às vezes as pessoas falam, não, nós estamos na obra de restauração. A veces las personas dicen, nosotros estamos en la obra de restauración. Mas quando você olha as Escrituras Y cuando miramos las escrituras e olha a obra que estão fazendo, y miramos la obra que están haciendo, estão quilômetros de distância. están a kilómetros de Porque distancia. estão fabricando algo muito novo. Porque están fabricando algo muy nuevo, Mas o Senhor está nos chamando de volta. pero el Señor nos está llamando de vuelta. Certa vez perguntaram a Jesus se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. ¿Ustedes saben? Perguntaram a Jesus. A preguntar a Jesús. O homem pode Una vez le repudiar? preguntaron, ¿el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier motivo? E Jesus faz algumas perguntas. Y ahí Jesús le hace algunas preguntas. Vocês não têm lido? ¿Ustedes no han leído? Uau, mas ele está falando com os mestres de Él Deus. está hablando con los maestros de la ley. Como assim perguntar se os mestres de Israel não estão lendo? ¿Cómo es eso de preguntarle a los maestros de la ley si ellos no están leyendo? Porque eles estavam lendo as Escrituras Porque ellos estaban leyendo las escrituras com as lentes do judaísmo, con los lentes del judaísmo, a lente da religião. con los lentes de la religión. Não estavam entrando no espírito da palavra. No estaban entrando en el espíritu de la Quando palabra. eles liam a Bíblia, já tinha uma interpretação particular. Entonces, cuando ellos leían la Biblia, ellos ya tenían una interpretación particular. E o Senhor vai dizer que no princípio Deus criou homem e mulher. Y entonces el Señor le va a decir que en el principio Dios creó el hombre y la mujer. Então ele está chamando de volta ao princípio. Entonces Él está llamando de vuelta al Então principio. eles falam, então por que Moisés mandou carta de divórcio? Entonces ahí yo le pregunté, ¿por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Mas Moisés não
Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ahí el Señor le dice, Moisés no mandó dar carta de Ele divorcio. permitiu, Deus permitiu por causa da dureza do vosso coração, Dios permitió eso por causa de la dureza de vuestros mas corazones. no princípio não foi assim. Pero en el principio no fue así. Então, se você quer agradar a Deus, Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, temos que deixar aquelas coisas que Deus permite por misericórdia, tenemos que dejar aquellas cosas que Dios permite por mas misericordia, não está aprovando. pero no está aprobando. Temos que voltar ao que era desde o princípio. Tenemos que volver, necesitamos volver a lo que era desde el Muitas principio. coisas acontecem por permissão, Muchas cosas ocurren porque permitimos, mas não por permiso de Dios. significa a vontade soberana do Senhor. Pero no significa que eso sea la voluntad soberana del Señor. Aqueles homens faziam coisa porque o coração estava duro. Ahí, Eles faziam algumas coisas porque o ellos coração... hacían algunas cosas porque su corazón estaba endurecido, E às vezes assim é o povo de Deus. y muchas veces así es el pueblo de Não, Dios. as coisas estão dando certo, vamos adiante. No, las cosas están bien aquí, vamos para adelante. Mas muitas coisas na história deram certo também. Y muchas cosas en la historia resultaron bien también. A união da Babilônia no capítulo 11, de Babel do capítulo 11, estava indo muito bem. Sí, la Torre de Babel estaba en el capítulo 11, estaba yendo muy bien. Muitas coisas que aconteceram na história da humanidade estavam indo muito bem. Muchas cosas que ocurrieron en la historia de la humanidad estaban andando bien. Então não podemos ser seduzidos pela multidão. Entonces no podemos ser seducidos por la multitud. Alguns acham que se há uma multidão crescendo, Algunos piensan que si hay una multitud creciendo, então isso é um sinal de que Deus está prosperando. esa es una señal de que Dios está Mas prosperando. lembre-se que uma multidão falou, crucifica-o, crucifica-o. Pero tenemos que recordar que fue una multitud la que gritó, crucifíquenle, Deus também crucifíquenle. confundiu aquela torre de Babel. Y Dios también trajo confusión en aquella Torre de Babel. Ou seja, a vontade de Deus sempre está alinhado com a glória de Deus. O sea, la voluntad de Dios siempre está unida a la gloria de Dios. Se você quiser saber se você está na vontade de Deus, Si nosotros queremos saber si estamos en la voluntad de Dios, precisamos acompanhar a glória de Deus. necesitamos acompañar a la gloria de Dios. Se a glória de Deus não está sendo o resultado do nosso trabalho, Si la gloria de Dios no está siendo el resultado de nuestro trabajo, não importa se está certo, se Não im- esteja certo. no importa si está bien lo que Não estamos haciendo, importa se temos aplauso dos homens. no importa si estamos recibiendo aplausos de los hombres. Imagine se tiver a reprovação de Deus. Imagínense recibir la Reprovação. reprobación de Dios, Vocês estão me desaprobación. entendendo? ¿Me están A entendiendo? vontade de Deus está sempre alinhada com a glória de Deus. La voluntad de Dios está siempre unida a la gloria de Dios. Agora, não existe glória de Deus Ahora, no existe gloria de Dios se não tiver a obra centrada nas Escrituras si no estuviese esa obra centrada en la Escritura e no seu Filho. y en su Hijo. Se o seu Filho não estiver sendo visto e conhecido, Si su Hijo no fuese visto y conocido, então não há obra de Deus. entonces no hay obra de Dios. Isso é obra humana. Es una obra humana. A obra de Deus só Ele pode fazer. La obra de Dios solamente Él la puede hacer. E aí essa obra vai produzir a glória de Deus Y ahí esa obra va a producir la gloria de Dios e a Ele será todo o reconhecimento. y ahí para Él va a ser todo el reconocimiento. Quando João está trabalhando, Cuando Juan está trabajando, são dessas coisas que ele está falando. no es de esas cosas que Él está hablando. São dessas coisas que ele está falando. Perdón, son de esas cosas, de llenar todo con Cristo. Trazer o povo de Deus de volta Traer al pueblo de Dios de vuelta do átrio exterior del atrio exterior para o santo lugar para el lugar santo até o Santíssimo. hasta llegar al lugar E santísimo. quando se chega no Santíssimo, Y cuando llegamos al lugar temos santísimo, aquele ponto mais central, ahí tenemos el punto más central, que é a arca de Deus. que es el arca de Dios. E quando você olha a arca de Deus, Y cuando miramos al arca de o Dios, que você tem dentro dela? ¿qué hay dentro del arca? Ali você tem a palavra de Deus. Ahí tenemos la palabra de Dios, Você tem o maná que veio do céu tenemos el maná que vino del e a cielo vara de Arão que frutificou. y las varas de Aarón que reverdecieron. E sobre esse propiciatório Y sobre el propiciatorio vem a glória de Deus. viene la gloria de Dios. Ali Deus fala Ahí es donde Dios entre habla. os dois querubins Entre los dos querubines sobre o propiciatório. sobre el propiciatorio. Deus fala por meio do seu filho Dios nos habla por medio de su Hijo e tudo que Deus fala vai produzir a sua glória. y todo lo que Dios habla va a producir su gloria. Você lembra que ali dentro da arca nós temos aquela vara que frutificou. ¿Se acuerdan que ahí en el arca estaba la vara que había fructificado? Então nós temos a palavra escrita Y tenemos la palabra escrita e você tem a frutificação da vida. y tenemos la fructificación de la vida. Quando Deus está trabalhando a sua obra, Cuando Dios está trabajando en su é obra, por meio da sua palavra. es por medio de su E palabra haverá vida abundante, y habrá vida abundante. gozo do Espírito Santo. Gozo en el Espíritu E Santo. quem será visto?
¿Y quién será visto? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo en vosotros, la esperanza de O gloria. aumento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aumento. Un aumento del Señor Jesucristo. Como precisamos ver essas coisas? ¿Cómo necesitamos ver esas cosas? Voltar à pessoa do nosso Senhor. Volver para la persona de nuestro Então, Señor. a partir do Santo dos Santos, Entonces, a partir del lugar santísimo, nós podemos ir para o santo lugar. ahí podemos pasar al lugar Então, santo, nós vamos encontrar a figura da igreja, y ahí vamos a encontrar la figura de la que é iglesia, o candelabro. que es el candelero. Nós poderemos tratar muitas coisas sobre a igreja, Nosotros ahí podemos hablar de muchas cosas sobre la iglesia, desde que proceda da origem, que é o Santo dos Santos. siempre que proceda del lugar santísimo. Porque se isso não acontecer, Porque si eso no ocurriere, lembre-se, será como a lua na frente do sol. recuerden, serán como la luna delante del sol. E haverá um eclipse, Y ahí va a ocurrir un eclipse, muitas trevas. muchas tinieblas. Hoje, um dos povos que mais se divide Hoy los pueblos que más se são dividen aqueles que mais pregam a unidade. son los que más predican la unidad. Nós encontramos irmãos e irmãs tão preciosos Nosotros nos encontramos con hermanos y hermanas tan preciosos que, ainda que não estão falando sobre a vida da igreja, que aunque no estuviesen hablando de la vida de la e iglesia ainda que estejam em denominações, y aunque no tengan denominaciones, não, ainda que estejam aí em y denominações, inclusive aunque tengan una denominación, mas quando você começa a ter comunhão com eles, y cuando comenzamos a tener comunión con ellos, você vai descobrir que eles têm uma vida no Santíssimo. vamos a descubrir que ellos tienen una vida en el Santísimo, en el lugar Santísimo. E é perigoso você julgar esses irmãos. Y ahí es peligroso que nosotros juzguemos a esos hermanos. Se você tacar pedra neles, Si nosotros le tiramos piedras, seria como tacar pedra em Daniel, que estava na Babilônia, sería como tirarle piedras a Daniel que estaba en Babilonia ou em Esdras. o en Esdras. É um perigo você julgar as pessoas pelo exterior. Es un peligro que nosotros juzguemos a las personas por el exterior. Porque ainda que essas pessoas estejam em alguns movimentos, Porque aunque esas personas estén en algunos movimientos, esses movimentos são apenas, vamos dizer, a expressão do átrio exterior. esos movimientos son apenas una expresión del atrio exterior. Mas quando você sabe o que é a igreja, Y cuando nosotros sabemos lo que es la iglesia, temos o discernimento que o corpo de Cristo é um só. ahí tenemos un discernimiento de que el cuerpo de Cristo es uno solo. Seria um orgulho muito sutil, Sería un orgullo muy sutil achar que as pessoas só estão na igreja pensar que las personas están solamente en la iglesia se estiverem caminhando conosco. y si estuviesen caminando con nosotros. Talvez essa seria a maior expressão de Babilônia, Tal vez esa sería la mayor expresión de Babilonia, o orgulho espiritual. el orgullo espiritual. Quando você olha o tabernáculo no Antigo Testamento, Cuando nosotros miramos al tabernáculo en el Antiguo você vai Testamento, encontrar as cortinas do lado de fora, vamos a encontrar las cortinas del lado de afuera e você tinha um tipo de cortina y teníamos un tipo de cortina que era pele de texugo. que era ¿qué? Pele de texugo. ¿De qué era? ¿De qué era? Em português é texugo. El tejón. Sí, sí. Ah, era piel de tejón. La cortina era piel de tejón. Que o somando é que no final tinha que ter essa pele. Entonces al final está todo armado así con las pieles E essa pele tinha que trazer uma cobertura sobre o tabernáculo. y esas pieles producían una cobertura sobre el tabernáculo. Agora, você acha que essa pele era bonita? Ahora, ¿ustedes piensan que esa piel de tejón era bonita? Não, ela não era bonita. No, no era bonita. Alguns estudiosos acreditam que era uma pele de um rato grande Algunos estudiosos piensan que era la piel de un ratón grande ou de um outro tipo de animal. o de algún otro tipo de animal. Então, quando você olha o tabernáculo, Entonces, cuando nosotros mirábamos el se tabernáculo você olhar de longe, y si mirábamos de e lejos, se você não conhece a Deus, si nosotros no conocemos a Dios, isso aí não vale nada. eso ahí es horrible, no vale Porque nada. é uma aparência horrorosa. Porque es una apariencia horrible. Mas quando você entra por dentro, Pero cuando entramos adentro, você vai encontrar o lugar santo. ahí vamos a encontrar el lugar E santo. dentro do lugar santo, o santo dos santos. Y dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Então, o tabernáculo é algo misterioso. Entonces el tabernáculo es algo misterioso. E o grande problema é que se a gente não conhece a Deus, Y el gran problema es que si nosotros no conocemos a nós Dios, vamos criticar muitas coisas que Deus está fazendo. nosotros vamos a criticar muchas cosas que Dios está haciendo. Porque nós achamos que as coisas só são de Deus Porque nosotros vamos a pensar que las cosas solamente son de Dios quando são de acordo com o que nós acreditamos. cuando estén de acuerdo con aquello que nosotros creemos. E isso é um grave problema. Y ese es un grave problema. Às vezes Deus esconde a sua obra A veces Dios esconde su obra em contextos muito estranhos e simples. en contextos muy extraños y simples, E se você sencillos. olhar exteriormente,
Si miramos exteriormente, você vai achar que não é obra de Deus. vamos a pensar que no es la obra de Dios. Então é um perigo isso. Y eso es un peligro. Por isso que quando você encontra o apóstolo João, Por eso cuando nosotros nos encontramos con el apóstol Juan, está chamando a gente de pare de olhar só para o ato exterior. ahí él nos está diciendo, paremos de mirar solamente el atrio exterior. Vamos para dentro. Vamos para E a adentro. partir da comunhão com Ele no Santo dos Santos, Y a partir de la comunión con el Señor en el lugar santísimo, podemos então encher todas as coisas de Cristo. podemos llenar entonces todas las cosas con Cristo. Nós não temos que tentar melhorar as coisas do lado de fora. Nosotros no tenemos que intentar mejorar las cosas exteriores. Tem gente que acha que foi chamado para pregar contra um sistema. Hay personas que parece que están llamadas para predicar en contra del sistema. Se você conhece a Jesus, Si nosotros conociéramos a Jesús, você vai perceber que Ele não perdeu tempo condenando o sistema. vamos a ver que Él no perdió el tiempo condenando el sistema. Ele viveu na presença do Pai, Él vivió en la presencia del Padre, escutar a voz do Pai, escuchando la voz del Padre, ver a obra que Ele está fazendo. ver la obra, veía la obra que Él Então, estaba Ele haciendo, transmitia a voz do Pai e a pessoa do Pai, y entonces transmitía la voz del Padre y la persona del Padre, trazia as pessoas para essa comunhão com o Pai. y traía a las personas para esa comunión con el Padre. Ele não investiu em sistema, Él no invirtió tiempo en el sistema, ele investiu em pessoas. Él invirtió en personas. E a comunhão com essas pessoas Y fue la comunión con esas que personas produziu essa comunidade da comunhão com Deus. lo que produjo esa comunidad en comunión con Dios. Agora, se não partimos da comunhão com o Pai, Ahora, si no partimos de la comunión con el ao Padre, tentar criticar um sistema, al intentar criticar un sistema, nos tornamos um sistema pior. nos volvemos un sistema peor E del que esses são estamos os mais criticando. perigosos. Y eso es aún más peligroso. O Andrew Murray Andrew Murray diz que o pior orgulho que existe dijo que el peor orgullo que é existe o orgulho da santidade. es el orgullo de la santidad. Quando você olha um pouco a história da igreja, Cuando nosotros miramos un poco la historia de la é uma iglesia, história manchada por sangue. es una historia que está manchada con sangre. Cristãos sendo crucificados por cristãos. Cristianos siendo crucificados por cristianos. Muitos líderes tinham uma espada manchada com sangue, Muchos líderes tienen una espada manchada con sangre porque não aprenderam a levar uma bacia de água, porque no aprendieron a llevar una palangana con agua, vasija con agua e uma toalha y una toalla para lavar os pés dos santos. para lavar los pies de los santos. Então, aqueles que tinham autoridade sobre o povo de Deus, Entonces, aquellos que tienen autoridad sobre el pueblo de tem que Dios ter muito cuidado para não ver as coisas de forma exterior. tienen que tomar mucho cuidado para no ver las cosas por el lado exterior, Porque pode ser que você seja usado pelo inimigo porque puede ser que nosotros seamos usados por el enemigo para perseguir a obra de Deus. para perseguir a la obra de Então Dios. teremos uma espada também suja de Y sangue. tendremos una espada también manchada con sangre. Quantos problemas na obra de Deus? ¿Cuántos problemas en la obra de Dios? Temos que voltar ao ministério de João, Precisamos volver al ministerio de Juan, costurando as redes, reparando las redes, para que haja realidade espiritual. para que haya realidad espiritual. Agora, o Espírito Santo usando João foi de maneira tão particular, tão especial, Ahora, la manera en que el Espíritu Santo usó a Juan es una manera tan especial, tan particular, que a palavra verdade no grego, que la palabra verdad en el griego, que aparece tanto nas cartas de João e no Evangelho, que aparecen muchas veces en la carta de Juan y en é su o evangelio, mesmo que realidade. es la misma que realidad. Porque os fariseus enfatizavam a verdade Porque los fariseos enfatizaban la verdad apenas como um conceito ou um conhecimento. apenas como un concepto o un Mas conocimiento, a verdade é uma pessoa. pero la verdad es una persona. E ela transforma nossas vidas, sua imagem. Y Él transforma nuestra vida a su imagen. Então, quando João está falando sobre a verdade, Entonces, cuando Juan está hablando acerca de la verdad, ele não está falando como um filósofo, Él no está hablando como un filósofo, mas ele está falando como uma testemunha. Él está hablando como un testimonio, Aquilo que vimos e ouvimos. aquello que vimos y oímos. Nossas mãos apalparam no verbo da vida. Nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. O verbo se fez carne, El verbo se hizo carne habitou entre nós. y habitó entre Nós nosotros. vimos a sua glória. Nosotros vimos su E é gloria. dessas coisas que nós estamos falando para vocês. Y es de esas cosas las que estamos hablando a Para que ustedes. tenhas comunhão conosco. Para que tengan comunión con E a nossa nosotros. comunhão é com seu Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo E Jesucristo. escrevemos essas coisas a vocês Y le escribimos estas cosas a ustedes para que a nossa alegria seja completa. para que nuestra alegría, nuestro gozo sea completo.
Ele começa costurando as redes. Él assim. comienza reparando las redes E ele vincula essas coisas com gozo. y él relaciona esas cosas con el gozo. Jesus falou sobre o gozo no capítulo 15 de João. Jesús habló sobre el gozo en el capítulo 15 de Juan. Quando temos essa unidade perfeita com ele, Cuando tenemos esa unidad perfecta con él, aquele gozo que a Trindade desfruta, aquel gozo que la Santísima Trinidad disfruta, nós também passamos a desfrutar. nosotros también pasamos a disfrutar. Esse é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando no seu povo. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando con su pueblo. Não há angústia, não há tristeza. No hay angustia, no hay tristeza. Quando é uma liderança autoritária, Cuando hay una lideranza autoritaria, produz opressão, produce opresión, temor, temor, ansiedade. ansiedad. As pessoas perdem a paz. Las personas pierden A paz. la paz. Alguns ficam perturbados mentalmente. Algunos quedan perturbados Quando o Espírito mentalmente. Santo está trabalhando conosco, Cuando el Espíritu Santo está trabajando con temos nosotros, alegria, hay una alegría. ainda que haja tribulação. Aunque haya dificultad y Ainda que tribulación, haja tribulação, como o Senhor falou. aunque haya tribulación, como el Señor habló, No mundo passareis por tribulação, en el mundo tendréis aflicción, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. pero confiad, yo he vencido al mundo. Ele fala que deixava a sua paz e a Ele- paz ele nos daria, Él nos dice que nos dejaba su paz y que nos daría su paz não daria a sua paz como o mundo dá. y que su paz no nos daría como la que el mundo da. Ele está indo para a cruz, Él está yendo para la cruz, sendo odiado e perseguido, siendo odiado y perseguido, mas a paz da comunhão da Trindade estava enchendo seu coração. pero la paz de la comunión de la Trinidad estaba llenando su Então, corazón. quando nós estamos na obra de Deus, Entonces, cuando nosotros estamos en la obra de Dios, esse gozo da comunhão da Trindade ese gozo de la comunión de la vai Trinidad aumentando entre nós, va aumentando. aumentando en nosotros. Isso é tão interessante. Eso es tan interesante. Você se lembra que Isaías, o profeta, falou Ustedes se acuerdan que Isaías, el profeta, habló no capítulo 61, en el capítulo 61. o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque o Senhor me ungiu com óleo para evangelizar. porque el Señor me ungió con aceite para evangelizar. Quando você chega no livro de Hebreus, Y cuando llegamos al libro de Hebreos, Deus o Pai falando de Deus o Filho, Dios el Padre hablando de Dios el Hijo, ele diz, porque Deus, o teu Deus, porque Dios, tu Dios, te ungiu com óleo de alegria, te ungió con óleo de alegría, mais do que os seus companheiros. más que a todos tus Ou compañeros. seja, que a unção do Espírito Santo O sea que la unción del é Espíritu uma Santo unção de gozo. es una unción de gozo. O reino de Deus não é comida nem bebida, El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, mas de justiça más es justicia, paz e alegria no Espírito Santo. y alegría en el Espíritu Oh, Santo. amados irmãos, Oh, amados hermanos, como isso é tão glorioso. cómo es tan glorioso eso. João vem nos chamando para essas coisas. Y Juan vino a llamarnos para esas cosas. Uma vez eu fui para uma outra cidade, Una vez yo fui para otra ciudad, muito longe, muy lejos, não conhecia ninguém, y no le conocía a nadie, apenas um irmão que me convidou. apenas aquel hermano que le invitó. Então eu cheguei na casa do irmão responsável, Entonces llegué a la casa del hermano que era responsable almocei com y eles almorzó con él e fui para o quarto descansar um pouco. y fue para el cuarto a descansar un poco. Eu vi uma potestade maligna Y yo vi una potestad maligna e falei, eu não quero você aqui. y le habló, no quiero a usted aquí. Claro, eu repreendi, Le reprendió. mas a visão que eu vi Pero la visión que yo vi era uma imagem terrível, um demônio. era una imagen terrible, era un demonio. Seus olhos estavam cerrados, fechados, Sus ojos estaban cerrados, seu nariz cortado su nariz e cortada também a boca. y también la boca. Quando eu fui na primeira reunião dos irmãos, Cuando fui a la primera reunión con los hermanos, o líder controlava todas as pessoas. el líder controlaba a todas las personas Ninguém falava. y nadie hablaba. E eu comecei a orar por aquilo. Entonces él comenzó a orar por eso. Então, quando eu fui pregar a palavra numa das reuniões, Entonces cuando fue a predicar la palabra en una de las reuniones, falei da unção do Espírito Santo. él habló de la unción del Espíritu Santo. O evangelho é as boas novas de alegria. El evangelio son las buenas nuevas de alegría. Assim que eu terminei de falar, Y ahí que él terminó de hablar, eu convidei aqueles que queriam oração por libertação. preguntó, invitó a aquellos que querían oración para liberación. A maioria dos irmãos vieram à frente. Y A maioria dos la irmãos. mayoría de los hermanos vinieron para el frente. Veio uma jovem de
18, 19 anos. Vino una joven de 18, 19 Quando ela años começou a vir, y ella comenzó a venir Deus me mostrou o coração dela. y el Señor le mostró el corazón de ella. Ela queria se suicidar, Ella se quería suicidar porque estava em profunda angústia. porque estaba en profunda angustia. Eu a abracei Él la abrazó e orei com ela. y oró con ella. Percebi o pai amando essa jovem. Y, Percebi o pai amando essa jovem y él percibió al Padre amándole a esa e joven libertando ela desse espírito. y libertándole a ella de ese espíritu. Mas aquele líder ficou muito furioso. Y aquel día, Aquele líder ficou aquel furioso. líder quedó muy enojado. E eu descobri uma coisa triste. Y ahí él descubrió una cosa muy triste. Aquela filha era filha dele. Aquella era su hija. Aquela potestade que vi Esa potestad que vi estava trabalhando na igreja estaba trabajando en la iglesia por meio desse líder que tinha uma manipulação. por medio de ese líder que estaba manipulando. Estava fazendo tudo certo. Estaba haciendo todo bien, Muita coisa boa. muchas cosas buenas. Conhecia muito bem as escrituras. Ele Conocía conhecia, muy bien las escrituras, mas vivia no ato exterior. pero vivía en el atrio exterior. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Outra vez cheguei numa assembleia muito grande. Y otra vez llegó a una asamblea muy grande. Eu também nunca tinha ido lá. También nunca había ido ahí. Parecia um cemitério. Y parecía un cementerio. Mas tinha uma liderança plural, Pero tenían una lideranza numerosa, um ministério da palavra muito grande, un ministerio de la palabra muy grande, muitas pessoas, muchas personas, mas o povo estava tão abatido, pero el pueblo estaba tan tão desanimado, triste. tan tristes. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Y él habló, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Foi uma prova muito difícil. Fue una prueba muy difícil. E novamente o Espírito Santo me trouxe isso. Nuevamente el Espíritu Santo le trajo eso, Tive que falar do ministério do Espírito Santo. hablar del ministerio del Espíritu Ou Santo, seja, as pessoas tinham tudo, donde las personas tenían todo, mas era como um tabernáculo que não tinha Santo dos Santos. pero era como un tabernáculo que no tenía el lugar santísimo, Muito menos a arca de Deus. y mucho menos el arca de Dios. Então, como isso é sutil em nosso tempo? Y como eso es muy sutil en nuestro tiempo. Temos tido alguma experiência nessa direção. Hemos tenido alguna experiencia en esa De dirección, que espíritos malignos de que espíritus malignos trabalham por meio de pessoas trabajan por medio de para personas manter o povo de Deus oprimido, para mantener al pueblo de Dios oprimido, fazendo muitas coisas, haciendo muchas cosas, mas não a partir de Cristo. pero no a partir de Cristo. Que Deus nos ajude e nos livre dessas coisas. Que Dios nos ayude y nos libre de esas cosas. No princípio era o Verbo, En el principio era el verbo, e o Verbo estava com Deus, y el verbo era con Dios, e o Verbo era Deus. y el verbo era Dios. Assim começa João. Así comienza el Evangelio de Juan. Vamos voltar a ver o Verbo. Vamos a volver a mirar el verbo. Ele usa a palavra logos no grego. Él usa la palabra logos para referirse a verbo en el griego. Como o povo de Deus estava sendo influenciado pela filosofia dos gregos. Como el pueblo de Dios estaba siendo influenciado por la filosofía de los griegos, Eles queriam muito conhecimento. y ellos querían mucho conocimiento. Havia uma religião chamada gnosticismo. Había una religión que se llamaba gnosticismo. Eles acreditavam que o conhecimento tão elevado Ellos pensaban que un conocimiento tan elevado era para uma classe de elite, era para una clase élite, uma classe especial. una clase especial. Então o povo comum e simples, Entonces, para el pueblo común y simple, eles não conseguiam penetrar nessas profundidades. ellos no conseguían penetrar en esas cosas profundas. Mas João, quando começa a escrever, Pero Juan, cuando comienza a escribir, ele vem mostrando que o verdadeiro conhecimento él va a demostrar que el verdadero conocimiento é uma pessoa, es una persona, é o Logos, es el logos, é o Verbo de Deus. es el verbo de Dios. E que se você quer um conhecimento profundo, Y si usted quiere un conocimiento profundo, nada é mais profundo do que o próprio Filho de Deus. nada es más profundo que el propio Hijo de Dios. Nele habita a plenitude da divindade. En él habita la plenitud de la divinidad. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos nele. Todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia fueron escondidos en él. E você não tem que se esforçar para subir muito alto. Y nosotros no precisamos esforzarnos para subir muy Só alto. precisamos conhecer a graça de Deus. Solo precisamos conocer la gracia de O Dios. Verbo se fez carne. Y el verbo se hizo carne. Não é o homem indo a Deus, No es el hombre yendo a Dios, mas é Deus vindo ao homem na pessoa do seu filho. sino que es Dios viniendo al hombre en la Percebe que João persona está de nos su chamando de Hijo. volta
Recuerdan que Juan nos está llamando de vuelta. No princípio era o Verbo, En el principio era el verbo. e o Verbo estava com Y Deus. el verbo estaba con Dios. Esse com é face a face com Deus, Él estaba cara a cara con Dios, tendo comunhão com seu Pai. teniendo comunión con su Padre. E o próprio Verbo é Deus, Y ese verbo era Dios. porque ele está sendo acusado de que não era Deus. Porque él estaba siendo acusado de que él no era Dios. Ele estava no princípio com Deus. Él estaba en el principio con Todas Dios. as coisas foram feitas por Ele. Todas las cosas por él fueron E hechas. sem Ele, nada do que foi feito se fez. Y sin él nada de lo que ha sido hecho A fue hecho. vida estava nele, En él estaba la vida. e a vida é a luz dos homens. Y la vida era la luz de los hombres. A luz resplandece nas trevas, La luz en las tinieblas e resplandece. as trevas não prevaleceram contra ela. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ah, irmãos, tem tanta riqueza nesse texto. Hermanos, hay tanta riqueza en este texto. Nós vamos saltar e vamos no versículo 14, Vamos a saltar y vamos al versículo 14, que vai nos dizer: que nos va a decir: E o Verbo se fez carne e tabernaculou-se entre nós. y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Se hizo tabernáculo entre nosotros. Essa é a palavra que João usou, não fui eu. Esa es la palabra que usó Juan, no fue él. Assim está no grego. Así está en el griego. Não é que eu sou apaixonado por tabernáculo. No es que sea un apasionado por el tabernáculo. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Él ama al Señor, Mas o Senhor se expressa como um tabernáculo. pero el Señor se expresa como tabernáculo. Agora que coisa gloriosa. Qué cosa gloriosa. Porque quando você olha o universo, Que cuando miramos al universo, podemos compará-lo como o átrio exterior. podemos compararlo como el atrio exterior. Agora, quando você vai um pouco mais adiante da criação de Deus, Ahora, cuando avanzamos un poco más con la creación de você vai Dios, encontrar os salmistas falando do pavilhão da habitação de Deus. vamos a encontrar a los salmistas hablando del pabellón de la habitación de Dios. Sim. E às vezes ali estão os anjos, inclusive, Y a veces están allí inclusive los ángeles e também o Satanás. y también Satanás, los demonios. Lembra o que aconteceu no livro de Jó? ¿Se acuerdan lo que ocurrió en el libro de Job? Que Deus veio a uma reunião com seus filhos Que Dios tuvo una reunión con sus hijos e permitiu Satanás se aproximar ali. y le permitió a Satanás que se aproxime a él. Quando Jó veio trazer o seu sacrifício, Cuando Job le iba a traer su sacrificio, foi uma permissão de Deus. Isso foi uma permissão de Deus. eso fue algo que Dios permitió. Un Você vai permiso de Dios. encontrar também algo sobre a profecia de Micaías, Entonces ahí vamos a encontrar una profecía de Miqueas, quando Acabe ia receber o juízo de Deus. cuando Acab iba a recibir el juicio de Dios. Deus faz uma pergunta nos céus. Dios hace una pregunta. Nos céus. Nos céus, Deus fez uma pergunta. A Dios hizo una pregunta, sí. Fuerte, para que escuche, no escuche. Abre! Quem poderia fazer alguma coisa para trazer o juízo de Deus a Acabe? ¿Quién podría hacer alguna cosa para traer el juicio de Dios a Acab? Então veio um espírito maligno e se apresentou na reunião Entonces ahí viene un espíritu maligno y se presenta en la reunión de Deus com os anjos. de Dios con los ángeles. Ele falou: Eu sei o que eu vou fazer. Y ahí el espíritu maligno dijo: yo sé lo que voy a hacer. Eu vou colocar um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Yo voy a colocar un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Vocês estão lembrados que tem isso na Bíblia? ¿Se están acordando que eso está en la Biblia? Yo Tem no me acuerdo. várias passagens na Bíblia que mostram essas coisas. Hay varios pasajes en la Biblia que muestran esas cosas. Então você pode olhar o universo, Entonces ahí nosotros podemos mirar al universo. aí está o ato exterior. Ahí está el atrio exterior. Um pouco mais adiante você tem um santo lugar. Y un poco más adelante está el lugar santo. Mais intimamente o Santo dos Santos, Y más íntimamente adentro el lugar santísimo, onde você tem o trono de Deus donde está el trono de Dios. e aí tem a comunhão da Trindade. Y ahí está la comunión de la Trinidad. Então quando você olha a realidade de Deus nos céus, Entonces cuando miramos la realidad de Dios en los ele cielos, também compara como um tabernáculo. ellos también tienen un tabernáculo. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 8, Por eso que en el libro de Hebreos, capítulo 8, você vai ver que o tabernáculo que Moisés construiu na terra, ahí vamos a ver que el tabernáculo que Moisés construyó en la tierra, ainda que pareça que é verdadeiro, aunque parezca que es verdadero, ele não é o verdadeiro. no es el Ele é verdadero, transitório. es algo temporal. Ele é simplesmente ilustra o verdadeiro tabernáculo Eso es simplemente una sombra del verdadero tabernáculo dos céus. que está en el cielo. Agora, quando você olha
a maneira de Deus se manifestar, Y ahora cuando miramos la forma en que Dios se manifiesta, o seu filho se manifesta como um tabernáculo. su Hijo se manifiesta como el tabernáculo. E ele era tripartido, Y Él era tripartito, espírito, alma e corpo. espíritu, alma y cuerpo. Novamente o ato exterior, Nuevamente vemos el atrio exterior, seu corpo, que es el cuerpo, a sua alma é o lugar santo, su alma es el lugar santo e o santo dos santos é o seu espírito. y el lugar santísimo es su espíritu. Porque tem as duas naturezas nesse mesmo homem. Porque hay dos naturalezas en el mismo hombre, 100% Deus, 100% Dios 100% homem. y 100% Isso é hombre. tão glorioso, Y eso fue tan glorioso porque os céus se uniram com a terra. porque los cielos se unieron con la tierra. Agora o seu filho é o verdadeiro tabernáculo. Entonces, el Hijo es el verdadero tabernáculo Deus veio trazer até os homens. que Dios va a traer a los hombres. E agora ele nos chama para essa comunhão, Y ahora Él nos está llamando para esa comunión, para a comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. para la comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu De Santo. alguma forma ele vai nos mostrar que isso é a igreja. De alguna manera Él nos va a mostrar que eso es la É a iglesia, extensão da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. la extensión de la comunión del Padre con el Hijo por No medio del, Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Por isso que nós não podemos nos mover de qualquer maneira. Por eso es que no nos podemos mover de cualquier manera. Você lembra no traslado do tabernáculo no Antigo Testamento? ¿Se acuerdan cuando ellos tenían que trasladar el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Eles tinham que ver a coluna de fogo à noite Ellos tenían que mirar la columna de fuego en la noche e a nuvem durante o dia. y a la nube durante el día, Porque o tabernáculo não pode se mover por si só. porque el tabernáculo no se podía mover por sí solo. Tem que seguir a direção do Espírito. Tenía que seguir la dirección del Espíritu. Assim deve ser a igreja. Y así debe ser la iglesia. Por isso precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Es por eso que precisamos de hombres y de mujeres llenos del Espíritu Para poder Santo perceber o movimento de Deus nos céus para poder percibir el movimiento de Dios en los cielos e nós seguirmos aqui na terra. y nosotros seguimos aquí en la tierra, Porque a igreja nada mais é porque la iglesia no es más nada que eso. do que a extensão dessa comunhão da Trindade La extensión de esa comunión de la Trinidad entre nós que somos homens. entre nosotros que somos hombres. Uma vez o Senhor perguntou: Una vez el Señor preguntó, quem diz os homens ser o filho do homem? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Então Pedro tomou a palavra: Ahí Pedro tomó la tu palabra, és o Cristo, o Filho do Deus vivente. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Ele viviente. tem uma visão dupla. Y ahí él tuvo una visión Em doble. relação à sua pessoa, tu és o Filho de Deus. En relación a su persona, tú eres el Hijo de Dios. Em relação ao seu ministério, tu és ungido, ou Cristo de Deus. Y en relación a su ministerio, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. E o Senhor louva Pedro, Y el Señor le alaba a Pedro. que bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, E não foi carne nem sangue que te mostraram essas porque no coisas, fue carne ni sangre que te reveló esto, mas o meu Pai que está nos sino mi céus. Padre que está en los cielos. Então foi o Pai que revelou. Entonces fue el Padre el que le reveló. Então algo aconteceu. Y entonces algo pasó allí. Uma vez Jesus falou que ninguém conhece o Pai senão o Filho, Una vez Él dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. y nadie conoce al Hijo sino el Padre. A menos que o Pai queira revelar, ninguém vai conhecer o Filho. Al menos que el Padre no nos quiera revelar, nadie va a conocer E al ninguém Hijo. vai conhecer o Filho, ninguém vai conhecer o Pai a menos que o Filho Y revelar. nadie va a conocer al Padre a menos que el Hijo nos quiera revelar. Então o Senhor Jesus faz uma pergunta Entonces el Señor Jesús hace una pregunta impossível dos homens responderem. imposible que respondan los hombres, para los hombres responder. Quem é Ele? ¿Quién es Él? Jesus faz uma pergunta que só o Pai pode responder. Él hizo una pregunta que solamente el Padre podía responder. Ninguém vai conhecer o Filho, Nadie va a conocer al Hijo, menos que o Pai o a revelar. menos que el Padre le haya revelado. Então, como existia desde a eternidade a comunhão da Trindade Entonces, como existía desde la eternidad pasada la comunión en la Trinidad, e o ministério do Filho também foi trazer o conhecimento de Deus como Pai. y el ministerio del Hijo fue traer también el conocimiento del Dios como Padre. Lembra que no Evangelho de João ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan sempre ele está falando do Pai? siempre Él está diciendo, Padre, Eu revelei o teu nome, Pai. revelé tu nombre, Padre, Te fez conhecer, Pai. te hice conocer, Padre, Falei as palavras que o Pai falou. hablé las palabras que mi Padre me habló, Ou seja, cerca de 150, 160 vezes. o sea, como 150, 170 Ele veces. menciona o nome do Pai nos Él seus documentos. menciona el libro del Padre en esos documentos. Porque os judeus conheciam Deus como o único Deus, Porque los judíos conocían a Dios como el único Dios, conhecia como Criador, le conocían como Senhor Creador, dos exércitos,
exércitos ¿Cómo? El Señor de los ejércitos e vários atributos de Deus, y varios atributos de Dios, mas não conhecia Deus como Pai. pero no conocían a Dios como E el nem a Padre, comunhão do Pai com seu Filho. ni la comunión del Padre con Eles su não Hijo. conheciam que Deus, embora sendo um só, Ellos no conocían que Dios, aunque era uno solo, subsistia em três pessoas. subsistían tres personas, Três subsisten tres pessoas personas. distintas entre si, Tres personas distintas entre sí, mas coexistindo pero em- coexistiendo em uma só essência e natureza. en una sola esencia y naturaleza. Então Jesus vem à Terra, Entonces Jesús viene a la como tierra que rasgou as cortinas do y tabernáculo celestial, rasgó, es como que rasgó la cortina del tabernáculo celestial trouxe o Santo do Santo para a Terra. y trajo el lugar santísimo para la O tierra. Verbo se fez carne, El verbo se hizo carne tabernaculou-se entre nós. y tabernaculó entre nosotros. Agora ele faz uma pergunta aos homens. Y ahora él le hace una pregunta a los Que hombres. diz os homens ser o filho do homem? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Mas Dios? ele falou que ninguém sabe, Pero él dijo, nadie sabe, a menos que o Pai revelar. a menos que el Padre lo revele. Então o que aconteceu? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesus faz uma pergunta aos céus por meio dos homens. Jesús le hace una pregunta Aos céus. a los cielos Por medio por dos medio hombres. de los hombres. Ele provocou o Pai falar. Él provocó al Padre que hablara. Lembra que o Pai ficou em silêncio 400 anos? ¿Se acuerdan que el Padre quedó en silencio 400 años? No final de Malaquias até o início do Novo Testamento. Del final de Malaquías hasta el inicio del Nuevo Testamento, Nós temos 400 anos de silêncio profético. ahí tenemos 400 años de silencio profético. As Bíblias mais antigas Las Biblias más antiguas teriam 4 folhas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. tenían 4 hojas en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alguém já teve uma Bíblia assim? ¿Alguien ya tuvo alguna Biblia así? Aí em Con las português- 4 páginas Em en blanco. português tem Hay en bastante. portugués. E cada folha representa um século. Entonces cada hoja representa un siglo. Mas não tem nada escrito, Pero no hay nada escrito ahí, porque Deus estava em silêncio. porque Dios estaba en silencio. Mas quando o Filho de Deus foi às águas do batismo, Pero cuando el Hijo de Dios descendió a las aguas del os bautismo, céus se abriram. los cielos se abrieron Deus falou. y Dios habló. O tabernáculo se rompeu. O tabernáculo se rompeu. El tabernáculo se rompió. Cortinas do tabernáculo. La cortina del Você tabernáculo lembra se quando Jesus rompió. morreu? ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Que o véu do templo se rasgou? Que el velo del templo se rasgó. Isso já havia acontecido antes. Eso ya había ocurrido antes. Quando os céus se abriram, Cuando los cielos se abrieron Deus voltou a falar. y Dios volvió a hablar. Este é o meu filho amado, Este es mi Hijo amado, em quem eu me comprazo. en quien tengo Depois complacencia. ele fala de novo em Mateus 17. Después él va a volver a hablar de nuevo en Mateo Este 17. é meu filho, Este es mi Hijo, a ele ouvi. a él oíd. Eles queriam fazer 3 tendas, Ellos querían hacer 3 tiendas, 3 tabernáculos. 3 tabernáculos. Os homens gostam dessas coisas, A los hombres nos gustan esas cosas, de imitar as coisas celestiais. de imitar las cosas celestiales. Então, voltando a Mateus 16, Entonces, volviendo a Mateo que diz 16, os homens ser o filho do homem? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Então, Jesus está fazendo uma pergunta Entonces Jesús está haciendo una que pregunta só o Pai pode que responder. solamente el Padre podía Então, quando responder. Pedro responde, Y entonces cuando Pedro ele responde, está só externando él solo está exteriorizando aquilo que o Pai o revelou. aquello que el Padre le había revelado. Claro, o Pai não revelou exatamente agora. Claro, no es que el Padre Não revelou exatamente agora. no le reveló exactamente en ese momento, Mas foi trabalhando com Pedro passo a passo. sino que fue trabajando con Pedro paso a paso, Vários milagres que Jesus fez. varios milagros que Jesús hizo, O Pai estava ministrando a Pedro e aos discípulos quem era Jesus. y el Padre estaba ministrando a Pedro sobre quién era Jesús. Então você vai encontrar o filho conversando com o Pai, Entonces ahí vamos a verle al Hijo conversando con el e o Padre Pai respondendo ao filho y al Padre respondiéndole al Hijo por meio dos discípulos. por medio de los Quem diz discípulos. os homens ser o filho do homem? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O Pai responde por meio de Y Pedro. el Padre responde por medio de Então Pedro. você tem a comunhão da Trindade Cuando nosotros tenemos la comunión de la Trinidad por meio dos discípulos. por medio de los Então discípulos, aquele tabernáculo salta do céu para a entonces terra. aquel tabernáculo desciende del cielo a la tierra, Porque o Senhor falou que aquele que cresce nele, porque el Señor dijo que aquel que crece ahí, ele disse que eles viriam para ele e faria morada neles. Él dijo que para aquellos que creemos en Él se iría y prepararía una morada para nosotros. Pai, o Filho e o Espírito Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fariam as suas malas lá do céu harían sus maletas allá en los cielos e iam se mudar para a terra. y se iban a mudar para la tierra. Ou seja, aquele trono de Deus lá nos céus O sea que aquel trono de Dios que estaba en los cielos
cielos, tem um rio de água viva que es un río de agua e a viva, fluir também pela terra. iba a fluir también para la Quando a tierra, comunhão da Trindade y la comunión de la Trinidad, permeasse por meio dos homens. para que la comunión de la Trinidad permease por medio de los Isso hombres. é tão glorioso, irmão. Y eso es tan glorioso, hermanos. Essa é a primeira vez que Jesus vai falar da igreja Esa es la primera vez que Jesús va a hablar de la de uma iglesia maneira assim tão mais profunda. de una manera tan profunda. E isso é glorioso. Y eso es glorioso. A igreja é a comunhão da Trindade, La iglesia es la comunión de la Trinidad, o amor, o diálogo do Pai, o Filho e o Espírito Santo, el amor, el diálogo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, chegando na terra por meio de homens e mulheres redimidos. llegando a la tierra por medio de hombres y mujeres. Isso é tão assombroso Es tan asombroso e santo. y santo. Por isso precisamos de temor. Por eso que necesitamos ese temor. Então Jesus responde a Pedro: Entonces Jesús le responde a Pedro: Bem-aventurado é você, Simão Barjona. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simão significa uma pessoa fraca, vacilante. Simón significa una persona débil y vacilante. Bar é filho Y Bar es hijo e Jonas é o pai dele. y Jonás es su Ou padre. seja, você não é nada. O sea, tú no eres nada. Mas por que você se colocou como nada? Pero porque tú te colocaste como nada, Deus que oculta as coisas dos sábios e entendidos, Dios que esconde las cosas de los sabios y entendidos, revelou aos pequeninos. le reveló a los pequeños. Então revelou a Pedro quando ele se colocou assim. Le reveló a Pedro cuando él se colocó así. Agora, por que você disse que eu sou? Ahora, ¿por qué tú dices Eu sou. que yo soy? Lembra-se que Pedro falou, tu és? ¿Se acuerdan que Pedro dijo, tú eres? Então Jesus fala, eu também te digo que tu és. Entonces Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres. Tu és Pedro. Tú eres Pedro. Primeiro ele chama ele de Simão, Primero le dice Simón, homem fraco, vacilante, hombre débil, vacilante, filho de João. hijo de Jonás. Mas agora ele vai ser uma pedra, uma lasca de pedra. Pero ahora él va a ser una piedra, Uma lasca, um pedaço da pedra. va a ser un pedazo de la piedra. E sobre esta rocha, Y sobre esta que é a roca, revelação de quem é o Filho de que Deus, es la revelación de quién es el Hijo de eu vou Dios, edificar a minha igreja. yo edificaré mi iglesia. Então a igreja tem esses dois lados Entonces la iglesia tiene esos dos lados em relação ao fundamento. en relación a su Por fundamento. lado é a rocha que é Cristo, Por un lado es la roca que es Cristo e por outro lado é a revelação de quem ele é por meio de homens com os olhos abertos. y por otro lado es la revelación de quién Él es por medio de hombres que tienen los ojos abiertos. Por isso que Paulo vai falar dos fundamentos dos apóstolos e profetas. Por eso es que Pablo va a hablar del fundamento de los apóstoles y profetas. Em Gálatas, vamos tentar lembrar, Pedro, por um lado, ele é pó da terra, Vamos a intentar recordar. Pedro por un lado es piedra, ele é pó da terra, como foi él es feito Adão. polvo de la tierra como lo era Adán, Ele é vacilante. él es vacilante, Mas es quando ele débil. vê a grandeza de Cristo, Pero cuando él ve la grandeza de ele é Cristo, transformado de homem vacilante, de pó da terra, él es transformado de un hombre débil, de polvo de la tierra, a uma pedra. a una piedra. E ele continua vendo a grandeza do Senhor. Y él continúa viendo la grandeza del Señor. Então, no livro de Gálatas, Está en el libro de Gálatas. Paulo chama ele de coluna. Pablo le llama a él de columna. Ele, João e Tiago. Él, Santiago y Juan. Depois, no livro de Efésios, chama de fundamentos. Y después en el libro de Efesios, él les llama fundamento. E isso aparece também no livro de Apocalipse. Y eso aparece también en el libro de São os Apocalipsis. fundamentos. Son los Ou fundamentos. seja, que nós cimientos. necessitamos hoje Eso es lo que nosotros necesitamos de hoy. homens com os olhos abertos, De hombres con ojos abiertos, que pararam de agitação da carne, parar del ruido y la agitación de la que calle. estão ouvindo o Espírito Santo, Y está ahí, estamos escuchando la voz del Espíritu voltar Santo. ao Santo dos Santos, Volver al lugar para santísimo. termos comunhão com o Filho de Deus. Para tener la comunión con el Hijo de Isso Dios. vai nos gerar revelação. Eso nos va a dar revelación. E isso é que nos transforma em pessoas firmes. Y eso es lo que nos va a transformar en personas E firmes. agora a casa começa sendo edificada. Y ahí la casa comienza a ser edificada. Porque nós às vezes achamos que o fundamento da igreja é o Senhor somente. Porque a veces nosotros pensamos que el fundamento de la iglesia es el Señor solamente. Mas pensamos isso em forma doutrinária apenas. Pero pensamos de eso de manera doctrinaria apenas. Não, doutrinariamente está correto. No, doctrinalmente eso está correcto. Mas quando você olha a história da igreja, Pero cuando miramos la historia de la iglesia quando você vê o livro de Atos, y cuando miramos el libro de Hechos, você vai encontrar que o peso da obra de Deus ahí vamos a encontrar que el peso de la obra de estava Dios sobre os ombros desses homens. estaba sobre los hombros de estos E hombres. Satanás queria matá-los. Y Satanás quería matarles. O
Salmo 11 diz o seguinte: El Salmo 11 dice lo siguiente: removendo os alicerces, os fundamentos, removiendo los fundamentos, o que poderá fazer um justo? ¿qué podrá hacer un justo? Então, Satanás quer destruir esses homens e mulheres. Entonces, Satanás quiere destruir esos hombres y mujeres, Porque embora Cristo de fato é o fundamento, porque aunque Cristo de hecho es el fundamento, mas ele é o fundamento em nossas vidas. pero ese fundamento Em nossas vidas. es en nuestras vidas. Como somos a casa de Deus, Como nosotros somos la casa de Dios, precisamos de alicerces. nosotros precisamos Nós precisamos de alicerces, de Precisamos fundamentos, de cimiento, precisamos de fundamento, precisamos de colunas. precisamos de columnas. E Deus se move assim, Y Dios se mueve así, porque é um tabernáculo espiritual. porque es un tabernáculo À espiritual. medida que nós vamos amadurecendo Y nele, en la medida que vamos madurando en él, então nós vamos ver que a igreja entonces ahí vamos a ver que la é iglesia um tabernáculo também. es un tabernáculo también. E é o diálogo da Trindade Y el diálogo de la Trinidad por meio de cada um de nós. por medio de cada uno de Por nosotros. isso precisamos parar de agitação Entonces necesitamos parar de tanta e agitación fazer o que Jesus falou. y hacer lo que Jesús dijo. Entra no teu quarto, Entra en tu cuarto, em secreto, en secreto, vai ter comunhão com teu Pai. para tener comunión con tu Padre. Precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo Precisamos llevar una vida llena del Espíritu para Santo sermos colaboradores de Deus na igreja. para que podamos ser colaboradores de Dios en la iglesia. Ou seja, essa vida no Santíssimo O sea, esa vida en el Santísimo não tem sentido se for individual. no tiene sentido si fuese solamente Ela individual. só é real. Ela só é real Ella solamente se hace se ela real nos levar a essa coletividade si eso nos lleva a la colectividad para que Deus tenha um tabernáculo coletivo. para que Dios tenga un tabernáculo colectivo. Isso vai nos gerar um temor Eso nos va a generar un temor para ninguém se mover de qualquer maneira. para que nadie se mueva de cualquier manera. Como nós precisamos da obra de Deus. Como precisamos de la obra de Dios. Na época de Salomão, En la época de Salomón, quando estava edificando uma casa para Deus, cuando él estaba edificando una casa para Dios, você lembra de onde vinham as pedras? ¿se acuerdan de dónde vendían las piedras? Vinha das pedreiras. Venían de las canteras. Então lá podia ter barulho de ferramenta. Entonces ahí en la cantera sí podía haber ruido de Mas na herramientas, casa não podia, pero en la casa no podía, porque ali é o lugar da presença de Deus. porque ese era el lugar de la presencia de Então Dios. devemos ter esses ambientes. Entonces tenemos que tener esos ambientes. Existem problemas na igreja, Existen problemas en la mas iglesia, nós não podemos trazer ele para dentro da igreja. pero nosotros esos problemas no podemos traer para dentro de la No iglesia. momento da adoração e da comunhão. En el momento de oración y de la comunión, Temos que saber tratar os problemas, tenemos que saber tratar con los problemas, enfrentar os problemas. enfrentar los problemas. Agora, uma coisa acontecia. Ahora ahí ocurría una cosa. Quando as pedras eram lavradas nas montanhas, Cuando las piedras eran trabalhadas, trabajadas en la montaña, então elas vinham rolando da montanha para baixo, ahí ellas venían rodando para abajo até chegar no lugar que tinha que ficar na casa. hasta llegar al lugar donde tenía que ser utilizado en la casa. E não tinha cimento entre pedra e pedra. Y no había cemento entre piedra y piedra, O que segurava as pedras juntas porque lo que que mantenía las piedras- mantenía las piedras juntas era o peso que cada pedra tinha. era el peso que cada piedra tenía. Então, uma pedra sendo colocada ao lado e sobre, Entonces era cada piedra siendo colocado al lado y encima, até ter uma construção, hasta até ter um edifício. Até hasta ter- tener un edificio, una construcción. Hoje nós temos um problema. Hoy nosotros tenemos un problema. Nós não queremos ser trabalhados na montanha. Nosotros no queremos ser trabajados en la montaña. Quando surgem situações, a tendência de irmãos é ir embora. Cuando surgen problemas, la tendencia de los hermanos es mandarse mudar. Mas a igreja é é sair, o lugar, mas a igreja é um lugar de transformação. Pero la iglesia es un lugar de transformación. Parece que aqui temos várias paredes, Parece que aquí tenemos varias paredes provavelmente tem vários tijolos ou ladrilhos y aqui. probablemente hay muchos ladrillos en las paredes. Vocês estão vendo algum? ¿Están viendo algunos? Não há. No, ¿verdad? Nem nas esquinas. Ni en las esquinas se ve. Parece que para ter alguns tijolos ali, um do lado do outro, na esquina, Pareciera que hay un Prateos. ladrillo al lado de otro ahí. tem que quebrar pelo meio. Parece que para hacer la esquina hay que cortar. Para Muito hacer una esquina trabalho hay que teve cortar. aqui, muito trabalho teve aqui. Mucho trabajo hubo aquí. Mas você tem um revestimento, Pero ahí tenemos lo que reviste ninguém está aparecendo, nenhum ladrilho está y aparecendo. ni un ladrillo aparece. Assim é o caminho da maturidade na igreja. Así es como se ve la madurez en la A iglesia. igreja é um lugar de transformação, La iglesia es un lugar de transformación, de quebrantamento. de quebrantamiento, E ele vai nos colocando um do lado ou sobre os outros. y Él va colocándonos uno al lado de otro y uno sobre otros. Agora, se você quiser aparecer, Ahora, si nosotros queremos aparecer, destacar,
Ele vai quebrar você. ahí Él nos va a quebrar. Porque se tem algo que vai aparecer, Porque si hay algo que en realidad va a aparecer, é o amor do Senhor. es el amor del Señor. Paulo vai dizer que temos que ser revestidos do novo homem, Pablo va a decir que necesitamos ser revestidos del nuevo hombre, porque Deus é amor. porque Dios es amor. Todo aquele que começa a chamar atenção Todo aquel que empieza a llamar la atención vai para a pedreira ser quebrado. va a ir a la cantera para ser quebrado. Agora, o caminho da maturidade Ahora, el camino de la madurez não é para cima. no es hacia arriba. Babilônia é para cima. Babilonia sí es para Mas arriba. lembra-se que o Filho de Deus, Tenemos que recordar que el Hijo de Dios, um dia o tabernáculo, o ato exterior se rompeu, un día o tabernáculo dos céus se rompeu, el tabernáculo del cielo se e o rompió Filho de Deus veio rolando y el Hijo de Dios vino como rodando uma pedra, como una piedra e ele vê as partes mais baixas. y él vino a los lugares más bajos. Então você vai encontrar que o caminho do crescimento Entonces ahí vamos a ver que el camino del crecimiento é o caminho para baixo, es un camino para abajo, não é para cima. no es para arriba. Menos nós e mais ele. Mismo nosotros y también él. Uma vez o Stephen Cole perguntou algo bem interessante. Una vez el hermano Stephen Kaum preguntó algo muy interesante. Você acha que a igreja é formada por Pedro, Tiago, João? ¿Ustedes piensan que la iglesia fue formada por Pedro, Santiago y Juan? Não é. ¿No es? A igreja é formada por Cristo em Pedro, La iglesia es formada por Cristo en Pedro, menos Pedro. menos Pedro. Cristo em Tiago, Cristo en Santiago, menos Tiago. menos Santiago. Mais Cristo em João, Más Cristo en Juan, menos João. menos Juan. Agora você imagine Pedro, Tiago e João. Ahora imagínense a Pedro, Santiago y Juan Sem o crescimento de Cristo neles. sin el crecimiento de Cristo en ellos. Teríamos uma situação muito difícil. Tendríamos una situación muy complicada. Porque um dia Tiago e João, Porque un día Santiago y Juan, quando estavam passando por Samaria, cuando estaban pasando por Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus. los samaritanos no le quisieron E recibir. vocês lembram que eles perguntaram a Jesus? ¿Se acuerdan lo que ellos le preguntaron a Senhor, Jesús? você quer que mande descer fogo do céu Señor, ¿tú quieres que mande hacer descender e fuego del fazer cielo churrasco de samaritano? y hacer un churrasco asado de los samaritanos? Genocídio. Era um genocídio. Era un genocidio lo que estaban pidiendo. Ainda que João depois se tornou o mais manso entre eles, Y aunque Juan después se tornó el más manso entre ellos, Jesus chama eles de filho do trovão. Jesús le llamó el hijo del trueno. Então a igreja é Cristo em você, menos você, Entonces la iglesia es Cristo en nosotros, menos nosotros, mais Cristo no seu irmão e assim más sucessivamente. Cristo en nuestros hermanos, menos nuestros hermanos. Então, digamos que Deus armou para nós Digamos que Dios armó para nosotros duas grandes armadilhas, duas grandes trampas: dos grandes trampas. casamento e igreja. Casamiento e iglesia. Dos grandes trampas. No começo ela casa com um príncipe, né? Comenzás en la casa como príncipe Depois descobre que tem um dragão dentro dele. y después descubrí que hay un dragón ahí adentro. E a gente casa com uma princesa. Y la gente se casa con, o sea, nosotros nos casamos con una princesa. É, mas deixa isso quieto, senão nós vamos apanhar depois. Mejor dejamos nomás eso ahí, hablamos de eso después. Sí, porque a Miriam estaba hablando ya. Não, eu já percebi. Sí, ya. Falar, você não tem que traduzir tudo. A veces no tengo que traducir todo, dice. Falaram para minha esposa. Falaram para minha Le esposa. dijeron a su esposa, Pobrezinha, casa com o irmão Gerson, que ele é muito amado. cásate con el hermano Gerson, que él es muy amado. E ela acreditou. Y ella creyó. Eu também achava que era muito amado. Él también pensaba que era muy amado. Mas depois que casamos, Pero después que se casaron, descobrimos coisas que nem nós sabíamos. descubrieron cosas que ni ellos sabían. Eu tenho percebido que muitos casais, muitos matrimônios, Yo tengo percibido que muchos matrimonios, depois de alguns anos, después de algunos años, alguns pensam, acho que eu casei com a pessoa errada. comienzan a pensar, me casé con la persona equivocada. Não, você casou com a pessoa certa. Y se casó con la persona correcta, É uma armadilha pero es una trampa para nos transformar para a transformarnos imagem do seu filho. a la imagen de su E o hijo. homem quer casar para ser feliz. El hombre se quiere casar para ser feliz. Então ele quer achar uma moça que seja uma boneca, Ahí quiere encontrar una mujer que sea una muñeca, seja um instrumento da sua felicidade. para que sea un instrumento de su Isso é felicidad. um grande egoísmo. Y es un gran O egoísmo. casamento é só uma ilustração El casamiento es solo una da ilustración comunhão da Trindade, de la comunión de la Trinidad, das relações da Trindade. de las relaciones en la Trinidad E também de Cristo e a igreja. y también de Cristo con la E é iglesia. impossível ter um casamento abençoado Es imposible tener un casamiento bendecido a menos que sejamos
encabeçados pelo Senhor. a menos que tengamos a Cristo como cabeza. Assim também a igreja. Así también es la iglesia. Quantos começam a congregar? ¿Cuántos se comienzan a congregar? Uau, achei o lugar maravilhoso. Wow, encontré un lugar Um maravilloso. lugar perfeito. Es un lugar perfecto. Bom, se você está procurando um lugar perfeito Bueno, si lo que usted está buscando es un lugar perfecto e acha que achou, y piensa que encontró, então esse lugar deixou de ser perfeito. entonces el lugar dejó de ser Porque perfecto. você chegou. Porque usted llegó. Se a pessoa não quer realmente ser transformada, Esa persona no quiere realmente ser transformada. alguns vão tentar deixar o casamento Algunos van a intentar abandonar el matrimonio para poder arrumar um outro casamento. para poder armar otro Ele casamiento. não entendeu o que é casamento. Porque él no entendió lo que es el E casamiento. muitos não sabem o que é a igreja. Y muchos no saben lo que es la Por iglesia. isso, que quando começa a ter algumas crises, Entonces, cuando comenzamos a tener algunas crisis, eu vou procurar um lugar melhor. voy a buscar un lugar mejor. Ele não entendeu Es porque él no entendió que a igreja é um lugar de transformação. que la iglesia es un lugar de É o transformación. tabernáculo de Deus na terra. Es el tabernáculo de Dios en la tierra. Mas para ele ter esse tabernáculo, Pero para que él tenga ese ele tabernáculo, precisa trabalhar com todos nós. él necesita trabajar con todos Nós vamos ter que nosotros. rolar do nosso orgulho para a Y humildade, ahí tenemos que cambiar nuestro orgullo en humildad, de individualismo de para individualismo uma vida coletiva, para una vida colectiva, de arrogância para a simplicidade. de arrogante a simple. Nós vamos precisar aprender a escola da obediência, Ahí precisamos aprender la escuela de la obediencia. sermos trabalhados pelo Senhor. Ahí vamos a ser trabajados por el Señor. Já não é uma questão de fazer coisa certa ou não, Ya no es una cuestión de hacer las cosas bien o no, mas é se nós estamos sendo um instrumento para manifestar a presença de Deus. sino si es que estamos siendo instrumentos para manifestar la presencia de Dios. E às vezes, para que a presença de Deus se manifeste, Y a veces, para que la presencia de Dios se nós manifieste, temos que renunciar às coisas, nosotros tenemos que renunciar a muchas às cosas. vezes temos que ficar em silêncio, Y a veces tenemos que quedar hasta en silencio. simplesmente servir, Simplemente servir, obedecer, obedecer. nos submeter, ¿Mm? nos submeter, Someternos até que Deus queira mudar algumas coisas. hasta que Dios quiera cambiar las cosas. Oh, amados irmãos e irmãs, Oh, amados hermanos y hermanas, tanta agitação nesse tempo. tanta agitación en este tiempo. Mas onde está Cristo nessas agitações? Pero ¿dónde está Cristo en esas Onde está a agitaciones? glória de Deus nas ¿Dónde está la gloria de Dios en esas Que o Senhor agitaciones? nos ajude a voltar para o Santo dos Santos, Que el Señor nos ayude a volver al lugar santísimo, habitar nessa presença maravilhosa, habitar en esa presencia maravillosa, sendo edificados juntos, siendo edificados juntos, para que haja essa plenitude de Deus por meio de Cristo em nós. para que haya esa plenitud de Dios por medio de Cristo en nosotros. Que o Senhor nos ajude a ser o testemunho do Senhor nesse tempo. Que el Señor nos ayude a ser un testimonio de Dios en este tiempo. Amém. Vamos Amén. orar. Vamos a orar. Quero orar, irmão.